Oi, pessoal. Vamos continuar os nossos estudos de direito penal, falando agora sobre os crimes contra a honra, especificamente tratando do crime de calúnia nessa aula, que está previsto no artigo 138 do Código Penal. O caput do 138 diz caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Tem uma pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Analisando essa pena máxima, nós vemos que ela não ultrapassa 2 anos, ela é de 2 anos. Significa que é uma infração de menor potencial ofensivo e que, portanto, são possíveis aqueles benefícios da Lei 9.099/95, que é a Lei dos Juizados Especiais Criminais. Então, também analisando a pena mínima, que é de 6 meses, né? Nós sabemos que quando a pena mínima não ultrapassa 1 ano, nós estamos diante de uma infração penal em que é possível a suspensão condicional do processo que está previsto lá no artigo 89 da Lei dos Juizados Especiais Criminais. Agora, se nós estivermos diante de alguma das causas de aumento de pena, lá do artigo 141, que nós iremos estudar numa outra aula, aí tem que reanalisar se são possíveis esses benefícios ou não, porque nós vamos ter uma diferença na quantidade da pena, né, em abstrato, e, portanto, se vai ser possível ou não. Por exemplo, o artigo 141, caput e parágrafo 1º, se estiver presente essa majorante prevista lá, nesses dispositivos, nós não teremos a possibilidade da transação penal. Se estivermos diante do parágrafo 2º do 141, não é possível suspensão condicional do processo, tá? E tudo isso vai ser analisado numa aula posterior. Em todo caso, nessa modalidade, na modalidade que não seja essa figura básica, aí é permitido o acordo de não persecução penal, que está previsto no artigo 28A do Código de Processo Penal, agora com pacote anticrime. Bom, essa norma penal, ela busca tutelar, né, proteger a honra objetiva. E o que é a honra objetiva? É a sua reputação perante terceiros, a sua imagem perante a sociedade. É isso que essa norma busca proteger, ok? Nós vamos ver que em outros delitos, como no de injúria, a norma vai tutelar a honra subjetiva, tá? Que é outra coisa. Aqui, portanto, estamos estudando um crime em que é atingida a honra objetiva, ou seja, a imagem da pessoa perante a sociedade, a reputação da pessoa perante terceiros, tá? E analisando os elementos objetivos, né, a conduta descrita aqui no caput, caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Então, é um crime que pode ser praticado de forma livre, né? Qualquer forma, ele pode ser praticado de forma implícita, de forma explícita, de forma reflexa, de forma escrita, por meio de gestos, por meio de palavras oralmente, né? E outra coisa que é importante analisar, eu vou até grifar aqui, estou pegando aqui o marca-texto, que essa norma penal, ela diz que é crime imputar falsamente a alguém fato definido como crime. Como assim, professora? Bom, crime e contravenção penal são coisas distintas. Nós sabemos disso. Então, se eu acuso alguém falsamente da prática de uma contravenção penal, eu não tenho um crime de calúnia. Eu posso ter, por exemplo, um crime de difamação, outra coisa, mas calúnia não. Por quê? Por causa do princípio da legalidade estrita, né, no direito penal. A norma penal fechou em crime, então nós não podemos interpretar extensivamente, incluindo as contravenções penais, tá? Professora, me dá um exemplo de um caso concreto para entender a calúnia. Digamos que eu e a Amara sei que um determinado crime não aconteceu e ainda assim acuso, sei lá, João de ter praticado um crime de estupro contra Maria. Eu sabendo que isso não aconteceu, Maria não foi estuprada, nada a ver, mas eu acuso, tá?
E aí acuso, obviamente, e outras pessoas vão tomar conhecimento, enfim, a honra objetiva de João foi maculada, né? Perante terceiros, ele teve a sua imagem denegrida. Então, tanto eu posso ter o falso, né, recaindo sobre o fato, ou seja, aquilo que eu estou alegando que aquela pessoa cometeu, que é um fato definido como crime, na verdade, aquele fato não aconteceu. Nesse exemplo que eu dei, Maria não foi estuprada. Ou eu posso também ter a falsidade recaindo sobre a autoria do fato. Por exemplo, Maria, eu sei que Maria foi estuprada e sei que Maria foi estuprada por Marcelo, mas eu acuso João. Então, o fato aconteceu? Sim, aconteceu. Mas o que eu estou caluniando, né, o que eu estou imputando a João é a autoria sobre aquele fato. E, na verdade, eu sabendo que não foi ele o autor do fato, e imputar a ele a prática daquele fato, faz com que eu incorra na prática de um crime de calúnia. Então, caluniar alguém é você imputar a alguém a prática de um fato que, em norma, alguma norma penal, é definido como crime, não contravenção, crime, sabendo, falo já mais sobre o elemento subjetivo, né? Sabendo eu que aquilo não é verdade, tá? Então, também não cabe, eu coloquei aqui para vocês, ó, fato definido como crime. Tem que ser um fato específico, bem descrito, demarcado no tempo, tá? Porque eu não posso ter o crime de calúnia quando alguém faz meras alusões genéricas, né, de natureza vaga. Ah, fulano é por exemplo, fulano é um traficante. Eu não estou dizendo, eu não estou acusando especificamente da prática de um determinado crime, um determinado lugar, né? É algo muito genérico, tá? Então, outra coisa também importante é se o imputado não for totalmente inocente, sabermos se haverá ou não o crime de calúnia. Como assim, professora? Imagina que Maurício, hoje eu estou bem inspirada dos nomes, Maurício invadiu um supermercado de Janaína e de lá furtou alguns objetos, tá? Então, isso foi o que aconteceu, tá? Ele cometeu que crime? O crime de furto. Ele é inocente quanto ao crime de furto? Não. Mas aí eu vou lá e acuso falsamente Maurício de, além de ter furtado, ter também estuprado Janaína. Quanto ao fato estupro, que é um crime, né? Eu estou sim cometendo uma calúnia contra Maurício. Então é possível que exista a prática da calúnia contra alguém que não seja totalmente inocente, tá? É possível sim. Outra pergunta aqui no final do slide. O consentimento da vítima exclui o crime? Bom, hoje, na jurisprudência, na doutrina, nós temos um entendimento pacífico no sentido de que, sim, exclui o crime, sim, o consentimento da vítima, né? Hoje vem a ideia de que a honra é disponível, tá? Agora, esse consentimento tem que ser manifestado pela própria vítima e não por interposta pessoa, tá? Porque, enfim, a honra não pertence à interposta pessoa, pertence à própria vítima. Então, um representante dela, não, que venha consentir, não vale, tá? Só vale o consentimento manifestado pela própria vítima. Bom, quanto ao elemento subjetivo, nós temos, de acordo com o STJ, que é necessário que esteja presente o dolo específico, tá? Não basta o dolo genérico, teria que ter também o dolo específico, que seria a vontade de ofender, de denegrir a honra da vítima, tá? Então, o agente tem que ter essa intenção. Quanto ao caput, é admitido tanto o dolo direto quanto o dolo eventual. E quanto ao parágrafo 1º, que nós iremos estudar já, é admitido apenas o dolo direto, tá?
Eu coloquei uma outra pergunta aqui no final. E se o agente de boa-fé acusa alguém da prática de fato definido como crime, acreditando na sua veracidade? Bom, se ele acredita na veracidade, se ele está de boa fé, ele incorre num erro de tipo essencial, né? E aí exclui o dolo, né? Se ele for evitável ou inevitável, não importa, é um erro de tipo essencial, ele exclui o dolo, ok? Então, fato atípico. Outra coisa também importante é que deve estar presente uma seriedade da conduta do agente quando imputa alguém à prática de crime. Ou seja, não existe esse dolo, essa vontade de ofender, de denegrir a honra da vítima, geralmente, quando alguém acusa na intenção de brincar ou de aconselhar, né? Ou de narrar um fato, que é algo próprio da testemunha, né? Ou corrigir alguém. Então, nesse sentido, o STJ, perdão, também já decidiu que é necessário, que nesses casos não existe esse dolo específico, tá? E que para ser crime de calúnia precisa estar presente esse dolo específico, que é íncito a esse tipo penal, senão a conduta não ingressa na órbita do direito penal. Bom, quanto ao sujeito do crime, em regra, qualquer pessoa, né, pode ser em regra, vou grifar aqui, qualquer pessoa pode ser sujeito ativo, qualquer pessoa pode praticar o crime de calúnia, com exceção daquelas pessoas que desfrutam da chamada inviolabilidade. Eu coloquei para vocês alguns exemplos, né? Então, essas pessoas que desfrutam de inviolabilidade, essas pessoas não podem ser autoras de crime de calúnia, tá? Por exemplo, deputados, senadores e, cuidado, vereadores só nos limites do município em que eles exerçam a vereança, ok? Advogados, professor, advogados são imunes, ou seja, não praticam o crime de calúnia. O que vocês acham? Cuidado, tá? O Estatuto da OAB não coloca os advogados imunes ao delito de calúnia, ok? Eles têm uma inviolabilidade profissional apenas no tocante à difamação e à injúria, ok? Calúnia não entra, ok? Por isso que sempre nas disciplinas de prática simulada, eu explico para os alunos que devem ter muito cuidado quando forem apresentar uma queixa-crime, né? E sempre colocar o seu cliente, né, para assinar como responsável pelos fatos que estão ali relatados daquela inicial acusatória nessa ação penal privada, para que não seja o advogado possivelmente acusado, né, eventualmente acusado da prática do crime de calúnia por imputar falsamente a alguém a prática de um crime, certo? E se alguém propalar ou divulgar a calúnia? Como assim, professora? Alguém propalar, né? Ou divulgar a calúnia? Bom, chega para mim uma determinada informação de que alguém praticou um determinado crime, ok? E aí eu sei, ou, né, eu posso agir tanto com dolo direto, eu devo agir com dolo direto, perdão, nesse parágrafo primeiro, eu com dolo direto, sabendo que aquilo ali é uma informação falsa, eu divulgo, eu repasso aquela informação. Muito comum hoje isso, né, com essas redes sociais. Então, é crime a conduta de você propalar, de você divulgar a calúnia, tornando pública aquela falsa imputação de crime. Então, aqui, o agente não cria o fato, não cria aquela acusação, não cria o fato desonroso, digamos assim, mas amplia a potencialidade lesiva se ele repete o que soube, se divulga, se propala, né? O que conta para outra pessoa e por aí vai, tá?
E não, nós não temos aqui uma escusa, uma desculpa para isso, o fato de citar a fonte, o fato de empregar ressalvas ou ponderações, certo? Nada que sirva apenas para ocultar o dolo de quem age, tá? Isso não se aplica aqui nesse parágrafo primeiro, não. Outra coisa importante é sabermos que isso está descrito no parágrafo primeiro, ó. Na mesma pena, incorre quem, sabendo falsa imputação, apropala ou divulga. Bom, sujeito passivo, professora, qualquer pessoa, não é exigida nenhuma qualidade especial para que possa ser vítima do crime de calúnia. E eu coloquei uma pergunta aqui que geralmente é a dúvida dos alunos. Pessoa jurídica. Pessoa jurídica pode estar na condição de vítima do crime de calúnia? Bom, com o advento da lei dos crimes ambientais e responsabilidade penal da pessoa jurídica, uma parcela da doutrina e até mesmo da própria jurisprudência entende que nessas infrações, se elas podem ser não é nem autora de crime, não é o correto dizer, se elas podem ser responsabilizadas penalmente, né, por esses crimes, então elas também poderiam ser vítimas do crime de calúnia, né? Por exemplo, alguém imputa falsamente a uma empresa a prática de um crime contra o meio ambiente, e aí é um fato sabidamente inverídico, mas abala o crédito, a confiança dos clientes na empresa, né? A confiança exigida pelo mercado, enfim. Então, para muitos, isso pode sim configurar calúnia, então ela poderia sim ser vítima do crime de calúnia. Mas outros entendem que a pessoa jurídica não pratica crime, não pode ser autora de crime nem mesmo ambientais, só lhes resta uma responsabilidade penal, que é outra coisa, tá? Responsabilidade penal. Então, elas podem ser responsabilizadas penalmente quando a infração for praticada por um funcionário, né, seguido a ordem direta da empresa e tal, todos aqueles requisitos para que se configure a responsabilidade penal da pessoa jurídica. Mas, de acordo com esse raciocínio dessa parcela da doutrina, a pessoa jurídica ela não pode ser vítima do crime de calúnia. Então, não tem coerência hoje em dia nas decisões dos tribunais superiores, certo? Quando eles julgam, o que a gente vê muitas vezes, quando eles julgam que a pessoa jurídica deve ser sim responsabilizada penalmente pela prática de um crime ambiental, em outra decisão daquele mesmo tribunal, você já vê a alegação de que não é possível que pessoa jurídica, né, que uma empresa seja vítima do crime de calúnia. Então, não existe uma coerência nas decisões dos tribunais superiores quanto a isso. Bom, calúnia contra os mortos também é punida? É sim, tá aqui no parágrafo 2º, deixa eu marcar aqui, marca texto. Parágrafo 2º diz que é punível a calúnia contra os mortos, né? Agora, como a honra, cuidado, como a honra é um atributo dos vivos, né? São os parentes daquela pessoa morta, os sujeitos passivos, não é o morto, o sujeito passivo, não é o morto que é vítima da calúnia, tá? São os seus parentes, né, interessados na preservação da memória daquela pessoa que já faleceu, certo? Então, nesse caso, a queixa, que nós vamos estudar, artigo 145 do Código Penal, ela vai ser movida pelo cônjuge, pelo companheiro, companheira, ascendente, descendente, irmão, enfim, outra pessoa, tá certo? Obviamente, um morto não pode processar ninguém, mas os seus parentes podem. Para consumação, professora, o que é que nós temos? É um crime formal, né? É um delito formal. Então, ele se consuma no momento em que uma terceira pessoa toma conhecimento daquela imputação falsa, né? Daquela imputação criminosa feita à vítima. Então, é um crime formal, independentemente de causar dano à reputação do ofendido, o crime já está consumado a partir do momento em que uma terceira pessoa toma conhecimento
daquela imputação. É possível que seja, é possível a tentativa, tá? Mas mais nessas modalidades que são por escrito, tá? Da calúnia por escrito, certo? Apesar de ter divergência nesse sentido. Exceção da verdade, cuidado com isso. Exceção da verdade, certo? Então, em defesa digamos assim, da moralidade pública, tá? Existe um interesse em que seja provado, em que o réu, né, alguém que está sendo acusado da prática da calúnia, que ele prove que o que ele está dizendo é verdade. Não, olha, eu provo, ele estuprou sim Maria, ou olha, eu provo, ele cometeu sim aquele crime de roubo. Então, é a chamada exceção da verdade. Aquela pessoa que está sendo acusada de praticar uma calúnia, a possibilidade dela provar a verdade, tá, sobre o que ela está dizendo e, consequentemente, afastar a tipicidade da sua conduta, né? O fato se torna, a calúnia supostamente praticada por ela, se torna um fato atípico, certo? Como a falsidade é elemento essencial, né? Como nós já falamos sobre isso, elemento essencial desse crime, se aquele fato não é falso, ou seja, realmente fulano praticou o crime, ou realmente aquele crime aconteceu e foi fulano que praticou, então eu não estou cometendo calúnia nenhuma, certo? Então, é permitido ao suposto ofensor, né, aquela pessoa que supostamente teria caluniado, provar a verdade do que ele está dizendo. Salvo, aí ó, cuidado, né, parágrafo 3º, salvo se, constituindo o fato imputado crime de ação privada, o ofendido não foi condenado por sentença irrecorrível. Então, nesse caso, não é admitida a exceção da verdade. E a razão é óbvia, né? Você vai permitir ao caluniador provar a verdade de fatos que foram imputados. Seria admitir a um terceiro provar um crime sobre o qual a própria vítima, que é a real titular do direito, né, de perseguir os fatos, a própria vítima preferiu o silêncio. Então, essa ressalva, né, deixa claro apenas que se não havendo condenação definitiva, aí a exceção da verdade é cabível, tá? Aí a exceção da verdade é cabível. 2, se o fato é imputado a qualquer das pessoas indicadas no número 1 do artigo 141. Então, aqui se o fato é imputado a presidente da República ou a chefe de governo estrangeiro, tá? E chefe de governo estrangeiro também se estende a primeiro-ministro, tá? De governo estrangeiro. 3, se do crime imputado, embora de ação pública, o ofendido foi absolvido por sentença irrecorrível, tá? Então, se foi proclamada a absolvição do acusado, não importa o motivo, é reconhecida a chamada autoridade da coisa julgada, né? Presumindo-se absolutamente falsa a falsidade, né? Absolutamente a falsidade da imputação. Presume-se absolutamente falsa a imputação, certo? Se for provada a verdade, ou seja, se é provada a veracidade, aquela pessoa que teria praticado o crime de calúnia, se ficar provado que aquilo que ela estava atribuindo a alguém, a prática de um crime, que na verdade tudo aquilo ali realmente aconteceu e que aquela pessoa foi autora, então ela não tem como ser acusada ou ser condenada pelo crime de calúnia. Se na exceção da verdade ela conseguir provar a veracidade da imputação, a consequência é a atipicidade da sua conduta. Tem também alguns estudiosos, né, como explica inclusive o professor Fernando Capês.
ele fala da exceção de notoriedade, tá? Exceção de notoriedade, que seria o quê? Demonstrar que as afirmações são de domínio público, como eu coloquei aqui para vocês, ó. São de demonstrar que aquelas afirmações são de domínio público. Então, é a oportunidade facultada ao réu dele demonstrar que essas suas afirmações são de domínio público, né? Essa exceção da notoriedade, ela é admitida tanto no crime de calúnia quanto no crime de difamação. Tanto no crime de calúnia quanto no crime de informação. Então, se aquele fato já é de domínio público, não tem como você atentar contra a honra objetiva da vítima, né? Porque já é algo de domínio público, já é de conhecimento de terceiros, que é imputado àquela pessoa a prática de um determinado fato, né? Que é considerado crime, tá? Então, tem que ficar demonstrado, para essa exceção da notoriedade, tem que ficar demonstrado que essa conduta já era de amplo conhecimento público, certo? Que mais? Cuidado, princípio da especialidade faz com que não responda pela calúnia do 138 que nós estamos estudando, quando essa calúnia é dirigida ao presidente da República, do Senado Federal, da Câmara dos Deputados ou do Supremo Tribunal Federal, certo? Então, tanto calúnia quanto difamação contra essas pessoas cai aqui na Lei de Segurança Nacional, certo? Coloquei aí para vocês o artigo 26 dessa lei e também trouxe o crime de calúnia previsto no Código Eleitoral, também princípio da especialidade. Se a calúnia for na propaganda eleitoral ou visando fins de propaganda, imputando falsamente fato definido como crime, nós teremos, então, não o 138, teremos o 324 do Código Eleitoral, tá? Só lembrando disso, princípio da especialidade.